Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal SLC Projetos Mecânicos 3D. Eu sou o Sérgio Luiz Sintra, tá? Estou aqui compartilhando com você um pouquinho da minha experiência nesses 27 anos de usinagens, projetos mecânicos e desenvolvimentos de projetos dentro do SolidWorks, tá? Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas com a aula 2, tá? Onde nós vamos utilizar ferramentas que não foram utilizadas na aula 1 e vamos finalizar o nosso suporte, que ficou pendente, realizar a furação, tá? Nós vamos trabalhar hoje essa furação utilizando o comando corte extrudado, comando espelhar e comando chanfro, ok? E o que tem de novo aqui na aula 2? Comando espelhar, tá? É uma ferramenta que ajuda a gente a otimizar o nosso tempo com o SolidWorks. Essa aqui é uma peça simples, tá? Poderia ou não poderia utilizar o comando, mas eu prefiro utilizar ela agora, nesse momento, tá? Para que você já possa ir se familiarizando com a ferramenta, ok? Então vem comigo, vamos lá para a nossa aula. Então pessoal, vamos dar sequência à nossa aula, né? Vamos lá, como você já criou acompanhou e criou o arquivo da aula 1, você vai vir aqui agora, ó, nessa pastinha, abrir, né? Ele já vai, o meu já automaticamente já carregou, mas já você procura na sua pasta aí onde você salvou a sua peça e vai lá e clica em cima da peça e abre. Que o meu eu nomeei ela como sendo aula 1, tá? E automaticamente o SolidWorks já vai abrir ela para nós, ok? Mas se você não participou da aula 1, não criou a peça, tá? Esse modelo que ainda falta, a furação, eu oriento você a participar lá da aula 1, tá? A criar o seu modelo, conforme a gente já criou aqui, tá? O modelo final vai ser esse aqui, né? Hoje a gente vai aprender a realizar como construir essa furação, tá? Utilizando o comando espelhar para otimizar o nosso tempo, tá ok? Então vai lá, se você ainda não acompanhou a aula 1, vai lá na aula 1 e vem aqui comigo para a aula 2. Vamos dar início, pessoal? Então vamos lá, vamos verificar a nossa furação. Qual que é a dimensão da nossa furação? Ela tem um entre centros nesse eixo de 120 milímetros e nesse eixo de 40 milímetros de centro a centro, tendo um furo passante de 10 milímetros, ok? Então vamos lá. Você vai abrir um novo esboço na face onde que você precisa trabalhar. Então a nossa face é essa aqui. Vou abrir um esboço, tá? Vamos utilizar a ferramenta de esboço círculo e vamos já clicar em qualquer ponto, tá? Em qualquer dimensão, soltar, tá? Vamos criar o segundo furo. Interessante, pessoal, que o SolidWorks já vai te dar esses pontos aqui como referência, tá? Então, no nosso caso, eu quero que o nosso segundo furo, ele está no mesmo eixo central do primeiro furo. Então, simplesmente eu vou acompanhar essa seta aqui e já vou traçar, automaticamente ele vai entender que está no mesmo eixo. Daí você confirma e vamos dimensionar com dimensão inteligente. Essa distância de centro a centro, ela é de 40 milímetros, ok? Certo. E ela está simétrica ao centro da peça, ou seja, em relação à nossa origem até o centro do furo, nós temos 20 milímetros. 20 milímetros, ok? Veja que ela já se centralizou em relação ao centro da peça, tá? Lembra que o outro furo que está nessa posição em relação ao centro desse, ele tem 120 milímetros e ele também é simétrico. Então a gente vai dimensionar o segundo furo a 60 milímetros em relação à origem. Ele não acompanhou, então você vai lá e posiciona. Ah, isso pode acontecer. Posicionou. Vamos colocar a dimensão do diâmetro,
que é 10 milímetros. Também, ok? Então agora a gente já está com o nosso esboço pronto. Ele já está dimensionado em cima da nossa base, já nas dimensões corretas. O que a gente precisa agora é fazer o quê? Furar. Então a gente vai usar qual comando? Recursos, né? Corte extrudado. A gente ainda não utilizou isso aqui na aula 1. Nós utilizamos ressalto e base extrudado. O corte extrudado, ele é a ferramenta que retira material da sua peça. Então eu preciso retirar material com essa dimensão. Então é o nosso furo. Vamos dar o corte extrudado, tá? Vamos escolher a ferramenta, a dimensão. Não, vamos fazer diferente. Vamos vir aqui nessa caixinha, tá? Da sua árvore de projetos e vamos escolher a opção passante, tá? Passante significa o quê? Não importa a espessura desse corpo, o furo vai atravessar ele total, ok? Mas e se eu não quisesse escolher passante, quisesse escolher, por exemplo, cego, tá? Cego eu tenho que determinar a profundidade do meu furo, tá? 10 milímetros, 20 milímetros, tá vendo lá? Ó, que o furo vai vazando, ok? Qual que é a diferença? Nenhuma, tá? Nenhuma para o seu resultado final, nesse momento, nenhuma. Desde que você escolha, determine uma dimensão maior que essa espessura ou igual a essa espessura, o nosso furo vai ser passante da mesma forma. Eu prefiro trabalhar com passante, tá? Você pode confirmar com o botão direito do seu mouse, como está aparecendo aqui, ou simplesmente vir aqui e dar o OK. Certo? Tá lá. Nosso furo passante. Então, vamos tentar ver em uma outra vista aqui. Percebe lá o furo, tá passante, ok? Então é isso. Mas a gente ainda tem que fazer um outro detalhe nesse furo, tá? A gente tem aqui um rebaixado, onde que esconde a cabeça do parafuso, um alojamento, no diâmetro de 15 milímetros com a profundidade de 10 milímetros. Vamos fazer ele também e realizar esse acabamento, tá? Se vocês perceberem, existe um acabamento aqui, ó, que é um chanfro, tá? Eu não cotei ele aqui, mas ele é um 0,5 por 45 graus, ok? Então vamos lá, para a gente trabalhar ele. Você abre novamente um esboço na face que você precisa trabalhar, ok? Seleciona a ferramenta círculo, tá? Quando você selecionar a ferramenta círculo, que você for fazer um furo em cima de um outro furo que já foi feito ou que já é pré-existente, automaticamente o SolidWorks vai fazer isso aqui, ó. Ele vai te mostrar onde é o centro. Você não precisa mais dimensionar a posição do centro, automaticamente você vai no centro. A partir do momento que foi gerado esse ponto aqui, ó, esse alvo, né, o seu alvo ali, a sua cruzinha, apareceu ali dentro do furo, você nem precisa levar o cursor até lá, ó. Se ele está aparecendo, significa que o furo automaticamente vai nascer, a origem dele vai ser no centro, tá vendo? Eu vou clicar um pouquinho fora para vocês verem. Ó, viu que ele passou no centro certinho? Então você clica aqui, solta, clica de novo, solta, confirma, dimensão inteligente. Essa cota aqui é no valor de 15 milímetros. Aqui nós temos também o segundo alojamento com 15 milímetros. Ok. Confirmamos. Vamos aplicar o recurso novamente, corte extrudado. Eu vou retirar material. Ok? Então, corte extrudado. Ele já estava carregado, porque a última vez que eu utilizei ele foi com a dimensão de 30 milímetros. Mas agora eu quero só 10 milímetros, tá? Ou você digita diretamente aqui, ou simplesmente você clica aqui e coloca a dimensão de 10 milímetros, confirma. Ok?
Tá feito o nosso rebaixo, tá? Vocês podem perceber, o alojamento já foi feito. Agora nós vamos fazer aquele acabamento, que é a ferramenta chanfro, ok? Ferramenta chanfro. Com qual dimensão, Sérgio? Com 0,5 milímetros por 45 graus. Conforme a gente já aprendeu lá na aula 1, tá? Eu clico em cima da aresta que eu quero chanfrar e automaticamente o chanfro já é gerado. Já foi feita a pré-visualização, eu confirmo. Ok? Tá aí. Nós já temos aqui já 2 furos feitos. Sérgio, mas eu preciso fazer mais 2 do outro lado. Vou ter que repetir todos esses comandos novamente? Depende, sim ou não. Vamos tentar otimizar isso aqui agora, tá? Utilizando a ferramenta espelhar, que é uma ferramenta que já vai copiar todas essas ferramentas, todos esses recursos que nós utilizamos aqui, transferir para outra parte da nossa peça com as mesmas dimensões, tá? O que é a ferramenta espelho, espelhar? Ela é um reflexo daquilo que o espelho tá visualizando. Ele pega de um lado e joga para o outro. Então vamos lá para a gente poder utilizar a ferramenta espelhar, tá? A ferramenta espelhar é uma ferramenta de recursos, tá ok? Que já vai estar carregada aqui, ó, no formato padrão do SolidWorks. Você clica em espelhar, ok? Vai abrir aqui na sua árvore de projetos essas janelas. Você precisa preencher elas para que isso aconteça, para que você possa utilizar a ferramenta. Ele vai te perguntar primeiramente, espelhar face ou plano. No nosso caso, nós vamos espelhar plano, mas qual plano? Isso que a gente vai descobrir aqui agora. Você vem aqui no seu histórico de projetos, clica com o botão com o botão esquerdo em cima e vem aqui em planos, tá? Os planos estão todos aqui, ó. Quando você passar o mouse por cima, automaticamente ele já vai te mostrar onde que está o plano. Lembra que nós construímos a nossa peça na origem? Então, todos esses planos aqui também estão localizados em relação à origem da nossa peça, tá? Então, vamos analisar. Se eu optar pelo plano frontal, é como se o espelho tivesse montado nessa posição. Não é esse reflexo que eu quero fazer. Eu preciso criar um reflexo que me leve esses recursos que nós utilizamos para fazer esses 2 furos para outra face da peça, para o outro lado da peça, tá? O plano frontal não é. O plano superior também não é. E não vai dar o reflexo adequado. O plano direito, ó, o plano direito sim, tá? Porque o espelho colocado nessa posição reflete a imagem do outro lado. Então você vai optar por plano direito, ok? Automaticamente ele já pegou o último recurso que eu utilizei, tá? Que é essa caixinha aqui, ó, que você tem que preencher, recursos a espelhar. O que eu quero espelhar do outro lado? Eu quero o chanfro, tá? Que já marcou. Então a gente vai selecionar todos os outros recursos do outro lado aqui para que esses furos sejam criados na mesma proporção, tá? Você aperta Ctrl e vem clicando em cima do que você precisa, tá? Vamos ver lá. Nosso chanfro 3, o nosso corte de extrusão 2 e o corte de extrusão 1. Sempre com o comando Ctrl apertado, tá? Clicado. Selecionou tudo, pode tirar, pode soltar e confirma com o mouse ou aqui na setinha. Deu OK? Tá lá. Os nossos furos foram transferidos, tá? Para outra face da peça, para outra extremidade da peça, né? Com as mesmas características. Não precisou de eu refazer o chanfro, nem fazer o corte extrudado 1, nem o corte extrudado 2, tá? Já foi para lá, tudo parou para o outro lado. Então essa ferramenta vai te ajudar muito, tá? Hoje aqui nós espelhamos furo, mas ela pode espelhar qualquer outro recurso, espelhar rosca, cortes, chanfros, fillets, o que for preciso que você conseguir configurar para levar para o outro lado, ela ajuda você a otimizar os seus recursos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em outras vistas, né? Como que a nossa peça ficou, ok? Tá, se você quiser ver a sua peça
tracejada ou com a outra forma de visualização, vem aqui nessa abinha aqui, ó, abre estilos de exibição, tá? Estilos de exibição. Aqui a minha está selecionada sombreado com arestas. Você pode selecionar somente sombreado, tá? Ele vai ficar com essa aparência, ok? Você pode selecionar linhas ocultas removidas, tá? A sua peça vai ficar com essa aparência, ok? Linhas ocultas visíveis, tá? É o tracejado, é o que a gente é acostumado a ver em folhas de desenho 2D, tá? As linhas ocultas aparecem tracejadas para que você possa visualizar o que tem dentro da peça. E tem a opção ainda de estrutura de arame, tá? Que você visualiza a peça dessa forma, onde todos os recursos aparecem automaticamente também. Tá? Eu particularmente gosto de trabalhar enquanto estou modelando a peça, tá? Nesse formato de visualização. Ok? Essa foi a nossa aula 2, né? Vamos dar uma olhada aqui como que era a peça original. Né? Então todos os recursos já foram criados, nossos chanfros estão todos dimensionados. Mais para frente nós vamos aprender a criar folha de desenho, cotagem, entendeu? Mas primeiramente precisamos trabalhar a área de modelagem, precisamos aprender a criar a peça num ambiente 3D, ok? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa aula, tá, com seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, e ative o sininho para receber as notificações. Nós vamos estar postando novas aulas em seguida. Obrigado por estar aqui comigo, um abraço e até a próxima aula.